Olá pessoal, bem-vindos ao B2Bcast, seu podcast sobre voluntariado empresarial, engajamento, cultura organizacional. Eu sou o Bruno Aires, sou fundador do B2B, estou aqui com a Mariana Taborda, nossa CEO, e aqui agora com a nossa convidada, que é a Mônica Spadaro. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Bruno? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que joia. Falar um pouquinho de você. A Mônica, ela é diretora de operações do Instituto Alcoa. Ela é minha colega formada em administração. Ela tem especializações em gestão de sustentabilidade e responsabilidade corporativa pela Unicamp. E ela está no Instituto Alcoa. Né? Fala um pouquinho sobre a Alcoa. Alcoa, vocês já conhecem, não custa falar um pouquinho mais. Eu estava pesquisando, sabe quantos anos a Alcoa tem? Quase 150 anos, é 1888, eu não sabia disso. Sim. E eu achei muito interessante porque aqui, né, tá falando, ela é referência no setor de bauxita, alumina e alumínio, né? Eu fiquei me perguntando e descobri que em 1888 foi quando um americano e um francês, ao mesmo tempo, eles descobriram um processo de eletrólise que separa a alumina do alumínio, né? E aí isso surgiu duas grandes empresas, né, de alumínio e tal, revolucionaram toda uma indústria, né? E vocês atuam até hoje em muitos países. Quantos países vocês estão hoje? Olha, são eu acredito que mais de 10 países. Mais de 10 países, né? Considerando operação própria e joint ventures. Sim. Ou seja, é uma empresa global. E quantos funcionários são hoje na Alcoa como um todo? Deve estar aí todos os 20 mil, não é? Eu acredito que sim. E, enfim, uma empresa super relevante. E aqui no Brasil, vocês fundaram o Instituto Alcoa em 1990, Isso. Correto? Uhum. E com a ideia de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente, né? Que são hoje Minas Gerais, São Paulo, Maranhão e Pará. Isso. Joia. E, bom, nessa jornada toda, né, você lá, estudante de administração, como é que foi a virada pro social? É uma coisa que você já pensava? Porque na minha época ninguém falava disso. Nessa época a gente estava conversando sobre isso, né? Hoje tá fácil a esteira, né? Tem vários cursos de responsabilidade social. Antigamente não tinha, a gente entrava em outras áreas e aí acabava descambando para o social, né? É isso mesmo. Quando eu estava na faculdade de administração, eu comecei a ver, né, as áreas que poderia trabalhar e tudo mais, e eu falava assim, eu não me identifico com nenhuma delas, o que eu vou fazer? E aí comecei a entender um pouco mais sobre responsabilidade social, comecei a ler, falei, tá aí, é isso que eu quero. Eu não trabalhava ainda na área, né, mas eu comecei a pesquisar e eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso sobre responsabilidade social. Que legal. E eu tive a sorte, assim, de o meu orientador, ele conhecia muito sobre o tema, ele era presidente, inclusive, de uma organização, e aí eu fui aprendendo muito com ele, me apaixonando. E eu tinha uma amiga na faculdade que trabalhava no Instituto Alcoa. E ela me contava das ações, e conforme ela ia me contando, eu ia me apaixonando. E ela me convidava para as ações de voluntariado. Então, eu comecei a minha ligação com a Alcoa antes mesmo, né, de me tornar funcionária. E aí, eu participava das ações, enfim, fui criando um vínculo com as pessoas. Que legal. Então, naquela época, eles já deixavam convidados de fora irem, né? Já. Porque nem sempre as empresas deixam. Né? Tinha bastante, assim, amigos, colegas familiares também. Legal. Então, sempre teve o estímulo para que as pessoas levassem, né, outras pessoas para fazer o trabalho voluntário, enfim. Então, esse foi o meu primeiro contato e participei de várias ações antes mesmo de eu entrar de fato na Alcoa. Que legal, eu entrei na Alcoa disso, no projeto Juruti, no projeto de construção da mina de Juruti, que fica lá no Pará. Caramba. Eu era assistente da equipe gerencial e aí depois, de quase 2 anos, foi que eu entrei de fato no Instituto, porque eu entrei na Alcoa participando das ações voluntárias e tudo, eu trabalhava no projeto, a equipe do projeto ficava aqui em São Paulo, mas sempre com desejo de, né, migrar para a área. E aí, quando surgiu uma oportunidade em 2007, né, abriu uma vaga no Instituto, e eu participei do processo interno. Então você entrou na Alcoa em 2005 e no Instituto em 2007. Isso. Tá. E aí, quando eu fui conversar com o meu gerente, né, da época, quando não tinha ainda essa possibilidade de eu trabalhar no Instituto, eu falava para ele que quando a equipe do projeto fosse para mudar para o Pará, para Juruti, para acompanhar de fato a construção, que eu iria junto.
E ele não Que acreditava em legal. mim. Aí Nossa, quando eu porque, né, uma Corajosa, disponibilidade. né? E aí quando eu fui falar para ele que eu queria participar do processo, porque de fato era a área que eu tinha muito interesse, né, em trabalhar, ele falava: "Eu sabia que você não ia para Juruti". Eu falava: "Não é isso, é que esse é o meu é a minha paixão, Sim. isso é o que eu quero, né". E aí participei do processo junto com outras pessoas, né, de outras áreas e fui aprovada. Ai, que E lindo. aí eu me encontrei e lá fiquei Que até legal. hoje, estou até hoje. Interessante, né? Porque o voluntariado ele é transformador mesmo, né? E ele é uma porta aberta para a comunidade, né? Se você de fora começa a participar, se encanta com a coisa, aquilo muda a sua vida, né? É muito Completamente. interessante. E lá se vão quase 20 anos de instituto, né? E nessa jornada, o que o relacionamento com a comunidade te transformou? Olha, é muita coisa. E continua me transformando até É hoje, hoje, né? assim, É. eu nasci, vivi minha vida toda aqui em São Paulo, né, essa metrópole, enfim, cidade grande, que você tem acesso fácil a muitas coisas. E aí quando eu passei a acompanhar os projetos nas comunidades e conhecer, né, esse estilo de vida diferente do que a gente tem aqui, né, em São Paulo tem sempre essa urgência para tudo, as pessoas estão sempre, né, correndo, enfim, é difícil você estabelecer relações afetivas verdadeiras e duradouras com as Interessante. pessoas. E aí quando eu comecei a acompanhar, estar mais nas comunidades, né, e ver, né, muitas vezes a simplicidade, a falta de energia elétrica, de água encanada, de esgoto, de internet, e a felicidade das pessoas, né, um estilo diferente, sem essa urgência que nós temos aqui o tempo todo, as relações, né, as famílias vivendo ali em comunidade, isso foi mexendo muito comigo, né, assim, de ver que o que a gente vive aqui, na verdade, é uma bolha, né, assim, estamos aqui numa bolha, eh, e essa a forma, né, de convivência, enfim, de um jeito mais leve, mais tranquilo. Claro, por vezes tem, né, as suas É. tensões ali do território, mas é um estilo muito, muito diferente. E muitas vezes a gente, né, tem um pouco dessa sensação ou impressão de que, assim, o que a gente tem aqui é muito bom, é muito legal, então a gente precisa levar para as comunidades. Uhum. Mas será mesmo? Né, assim, eu acho que o que eu aprendi muito é isso, é respeitar Boa. a forma, né, como as pessoas vivem, se relacionam, as comunidades se estabelecem. E teve um projeto que a Alcoa apoiou, de universitários que desenvolviam projetos, sociais, e eu fui meio que mentora de um grupo e eu coloquei isso, né, eu falei: "Olha, eles tinham que desenvolver um projeto, um protótipo para uma melhoria naquela comunidade", e eles estavam ali desenvolvendo protótipos para melhorar a qualidade da água, para filtrar a água, enfim. E o que eu coloquei para a equipe foi: "Olha, vocês vão chegar lá e vocês vão se deparar com uma realidade muito diferente do que vocês estão acostumados", né. Era Uhum. uma comunidade no Pará, próximo a Belém. E vocês vão chegar lá com uma realidade muito diferente. Vocês no Pará ficam em território amazônico, né? Sim, a Juruti fica no oeste do Pará, ali na divisa com o Amazonas. É uma região de difícil acesso. Sim, E aí o que eu coloquei pro grupo foi: não tentem impor a verdade de vocês, a realidade que vocês vivem, como sendo a realidade, a verdadeira, absoluta, né, uma sim. verdade absoluta. Sim. Então, respeitem os conhecimentos que as pessoas têm naquele território, entendam e não queiram impor, né, que o estilo de vida que a gente tem aqui numa cidade grande vai servir para aquela comunidade. Ouçam, entendam, aprendam. E depois, uma das meninas, uma das estudantes do grupo, Uhum. ela me escreveu, foi um dos grupos vencedores, agradecendo justamente isso. É assim, porque talvez elas tivessem chegado lá com um outro olhar, querendo, né, levando: "Não, a gente sabe o que é melhor para É, tipo, vocês". eu tenho a resposta, eu vou levar para vocês, né? Na verdade, tem essa questão da resposta co-construída, né? Que eu acho que é a pegada que vocês têm na comunidade, né? É isso, assim, antes de tudo você precisa ouvir, né, você precisa entender e não chegar achando que você é dono da verdade absoluta, que você sabe o que vai funcionar e o que não, e não é assim, E né, é um relacionamento, né, com a comunidade, faz toda a diferença isso no relacionamento, né, essa toda. igualdade, Sim. né.
interessante. Nesses tantos anos foram muitas histórias, né? Nos territórios e tal. Me conta uma que te marcou. Ai, difícil. É. São muitas Aham. histórias, assim, mas eu vou contar da minha experiência, assim, foi pessoal e está relacionado com o voluntariado. Aham. Eu vim lembrando dessa história agora, no caminho eu estava dando risada sozinha. Eu acho que o motorista do carro do aplicativo deve ter pensado, ela é meio doida, né? Mas enfim. Pouco tempo depois, não, já tinha algum tempo no instituto e a gente sempre teve esse estímulo ao voluntariado. E no final do ano, em São Paulo, a gente fazia arrecadação para montar sacolinhas de Natal para as crianças, né? E naquele ano nós adotamos crianças que eram abrigadas e cada voluntário se responsabilizou por uma criança. E quando eu recebi os dados daquele menino, eu sabia que era uma criança com deficiência, ele tinha acho que 2 ou 3 anos. Eu recebi a descrição do tamanho de roupa, calçado e tudo. E quando eu vi, eu falei, nossa, mas o tamanho do tênis dele parece de um bebê de 1 ano. Aí eu fui entender que, de fato, né, por conta da síndrome dele, Uhum. ele não tinha se desenvolvido, o desenvolvimento Plenamente. biológico não acompanhou a idade dele. Uhum. Então ele ainda não andava, ele tinha baixa visão, era um bebê. E foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei no dia da entrega, né, das sacolinhas, foi amor à primeira vista, me apaixonei, me encantei, acabei mantendo um vínculo Isso ainda, é que é né, com maravilhoso, né? o abrigo. Aham. E aí, por conta dessa aproximação, a equipe do abrigo permitiu que ele passasse o dia de Natal comigo e com a minha família. Que legal. Nossa, que E foi um presente. dia maravilhoso, maravilhoso, assim, tanto para minha família, para mim, para ele, que se divertiu bastante, saiu Nossa. daquele ambiente, né, que ele estava acostumado, enfim, comeu um monte de besteira. Que Então legal. foi um dia muito, muito Uau. gostoso. E as meninas de lá do abrigo até me perguntavam, mas por que você não adota ele? Eu falava, gente, hoje eu não tenho uma estrutura que me permite isso, né? Sim. Uhum. E, enfim, depois ele foi adotado por uma família. Hoje já é um adolescente. Eu acabei perdendo o contato, né, Que desde que lindo. ele foi Uhum. adotado. Mas hoje já deve estar um osso, assim. Quem sabe ele não ouve esse podcast, entre em contato com Tomara. você. Que história linda. Nossa, Tomara. Então, eu nunca vou me esquecer que dele. bacana. O E bonito dessa área é isso, né? Assim, eu fico pensando, a gente tá comentando quando você chegou que a gente se conhece, a gente perdeu o contato, mas a gente se conhece tem uns 20 anos, né? É. De quando eu entrei no V2V, você estava entrando na Alcoa e a gente interagiu ali naquele início. E eu estava pensando assim, como que até hoje a gente consegue se emocionar com esses projetos sociais, né? Assim, às vezes eu escuto umas histórias, eu choro no meio de lives de reconhecimento de voluntário, né? Os depoimentos que a gente ouve, e sempre são depoimentos engraçados, novos até, né? Assim, mostrando uma perspectiva que às vezes a gente nunca tinha ouvido antes, né? É muito legal. A gente teve uma recentemente, que eu e o Mário desmontamos na hora. A gente faz programa de mentoria, né? E aí um jovem no evento de celebração, Mentorado. mentorado, que são duplas, né? Ele com É um voluntário funcionário. e o jovem beneficiado, né? Isso. Isso. E aí ele O pega, voluntário faz a o mentoria. microfone e fala a maneira mais singela do mundo. Fala assim, olha, eu não tive um pai. E para mim era muito difícil pensar num homem como alguém que tivesse cuidado. Então, para mim isso mudou. Eu fiquei assim, Mudou a caramba. forma dele olhar um homem, né? Mudou a forma Demais. dele olhar, tipo assim, poxa, existe uma figura paterna, um homem ele pode ser cuidador, ele pode ser bom. Olha, cara, isso muda a vida de uma pessoa, essa perspectiva, né? A relação dele com o trabalho, com o mundo e tal, eu achei muito interessante. Fico até arrepiado, até hoje quando eu conto essa história. São muito boas, né? É muito bom. A gente vai colecionando. Bom, aí no Instituto, eu tava vendo aqui que a missão de vocês é promover coletivamente educação e desenvolvimento nos territórios que vocês atuam, né? E aí vocês têm uma perspectiva que eu acho sensacional, que não é fazer para a comunidade, mas fazer junto com a comunidade. Como é que funciona esse processo? Como é que é esse molho especial aí, essa fórmula da Coca-Cola aí, como é que ela funciona? Isso já vem de muitos anos. O Instituto fez 35 anos no ano passado, Sim. né? Então, foram, assim, quando o Instituto começou,
já veio com essas metodologias que eu acho muito diferenciadas, né? E já tinha a Alcoa Foundation, chegou a Já. beber porque a Alcoa Foundation é bem mais antiga, né? O Instituto chegou a beber de conceitos da Alcoa Sim, Foundation. sim, até hoje a gente tem programa de voluntariado que Aham. né, que foi iniciado pela Alcoa Foundation e que está aí até hoje, que é o Action. Mas a Foundation tem mais de 70 anos, então Aham. o Instituto já absorveu muito do que a Foundation fazia, mas quando o Instituto foi criado, a intenção foi justamente que o investimento nas comunidades, no desenvolvimento das comunidades, acontecesse independente do resultado financeiro da empresa e até de forma independente da Alcoa Foundation, né? Aham. Porque a Foundation tem essa atuação global. Então, a intenção era de justamente fazer com que aqui no Brasil o investimento ele fosse permanente, né, através do Instituto. E aí foram se criando formas, né, de trabalho, mas o que eu acho que assim, é um grande diferencial é que para o momento de seleção dos projetos comunitários, porque tem o programa de apoio a projetos locais do Instituto, Uhum. que financia projetos comunitários das organizações da sociedade civil. E aí nós temos anualmente o edital para receber as propostas das organizações em educação, geração de trabalho e renda. Mas ainda que o recurso seja do Instituto, no processo de avaliação dos projetos do edital, tem uma etapa que é a avaliação pelos conselhos consultivos de relações comunitárias. Uhum. Esses conselhos consultivos são formados por representantes do poder público, de organizações da sociedade civil, de outras empresas. Então, cada localidade da Alcoa tem o seu conselho consultivo. E num dado momento desse processo de avaliação dos projetos do edital, o conselho avalia esses projetos, pontua cada um deles, seguindo uma metodologia, e os projetos que recebem a maior pontuação e que estão dentro do orçamento da localidade que o Instituto disponibiliza para aquela localidade no ano, os projetos eles vão para avaliação da diretoria e, dependendo do valor, também para o conselho de administração do Instituto Alcoa. Então, o conselho consultivo ele tem esse papel muito importante nessa priorização dos projetos, né? Então, a gente tem ali a visão do poder público, de outras empresas, de organizações da sociedade civil, de representantes da própria comunidade. Então, eles trazem muito do olhar, né, do território, da experiência, do conhecimento que eles têm e nos auxiliam nesse processo de avaliação dos projetos. Então, é uma construção coletiva mesmo para que o Instituto possa apoiar os projetos que, de fato, vão promover uma transformação ali no território. Então, a gente procura fazer isso, né, com a participação do conselho, que é para dar também transparência para o investimento que está sendo feito ali no território, em conjunto com os representantes ali daquela comunidade, daquela cidade, né? Uhum. Então, a gente faz esse processo bastante participativo, por isso até que na nossa missão a gente coloca, né? Promovemos coletivamente, porque sozinho o Instituto sabe que não vai conseguir Sim, fazer uma transformação total ali no território. exato. Muito, muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o voluntariado, o programa? Isso. Pois é, o voluntariado é bem antigo também, né, na Alcoa. E vocês, ao longo do tempo, foram evoluindo, Sim. assim, esse programa. E eu queria que você me contasse como é o Action, que você citou agora o Action, né? Como que ele Uhum. funciona? O Action é uma iniciativa para que grupos de voluntários façam uma ação em uma organização. Então, cada localidade da Alcoa tem um número definido por ano para a realização, né, de actions, e aí aquela localidade faz a programação ao longo do ano, e esse grupo de voluntários vai até a organização, realiza ali a atividade por no mínimo 4 horas, e depois essa organização ela é beneficiada com uma doação do Instituto Alcoa de 500 mil reais, perdão, de 15 mil reais. Uhum. De 15 mil reais, tá bom. De 15 mil reais. Então, a organização, ela se beneficia 2 vezes, tanto com o trabalho voluntário ali, e também depois com a doação do Instituto Alcoa. Que legal. E nesses projetos, eles precisam seguir algum pilar ou o pilar é livre? Vocês chegam a aprovar os projetos que eles vão querer fazer, as ações que eles vão querer fazer ou não? Nós aprovamos, né, Uhum. e damos prioridade para as iniciativas que estão relacionadas, né, à educação, à geração de trabalho e renda, que são áreas estruturantes do Instituto, mas podem ser outras atividades também. Sim. Então, tem atividades, por vezes, esportivas, de recreação,
de atendimento à comunidade. Por vezes, as localidades fazem parcerias ali com outras organizações, Sistema S, Poder Público. Então, são ações de cidadania e, por vezes, ações muito grandes, Aham. né? Então, e aí, para cada localidade funciona melhor de um jeito, né? A gente tem aqui em São Paulo também um número menor de actions, mas a gente engaja também os colaboradores daqui do escritório corporativo para participar também dessas ações ao longo do E o ano. Action, só para ver se eu entendi direito, eles são como se fossem equipes, e aí dentro de uma mesma localidade podem ter várias ou não? A cada ação pode ser um grupo diferente. Ah, Então, a tá. localidade vai dizer: olha, esse ano nós vamos beneficiar essas organizações. Então, tem um processo seletivo no início do ano que define quais serão as organizações beneficiadas. E aí, conforme as atividades vão se aproximando, a equipe de relações comunitárias começa, né, articula ali com as áreas que vão participar. Então, cada localidade funciona de um jeito, né? Então, Juruti, por exemplo, um departamento específico fica responsável por organizar aquele action. E Uhum. aí eles mobilizam, engajam os voluntários, organizam a ação, claro, tendo o apoio ali da equipe de relações comunitárias. E aí no dia é feita a atividade. Então, a Alcoa também oferece todo esse suporte para que a ação de fato aconteça, né? Com o espaço, com o lanche, enfim. E temos os parceiros também, por vezes, como as ações podem ser feitas com a participação de contratados também, então, por vezes, as empresas apoiam com transporte, com lanche ou com kits, enfim. Então, a gente faz muito isso em parceria, em colaboração ali com os contratados, as empresas Sim. contratadas, enfim. Então, acaba, assim, as ações acabam ficando bem grandes, bem grandes. Ah, Que legal. bacana. E falando não, mas eu ia falar sobre número, mas não vou falar ainda não, né, que vocês teve um aumento aí do engajamento de voluntariado, mas eu quero que você me explique o Vamos antes disso. O Vamos, ele é mais recente, nasceu em 2024. E a intenção, diferente do Action, que é uma ação mais pontual, que dura ali 4 horas, né, um sábado ou por vezes no dia da semana, mas preferencialmente acontece no sábado. O Vamos, a intenção é o trabalho também em grupo, né, de pelo menos 5 colaboradores, mas esse grupo tem que ter uma dedicação mínima de 50 horas ao longo ali de 4 ou 5 meses. Aham, um Então, projeto maior, né. cria um vínculo entre os voluntários e a organização, e aí é uma dedicação em que os voluntários, eles definem junto com a organização aquilo que vai ser mais interessante, né, Uhum. então, qual atividade vai ser realizada ao longo desse período. E aí a organização depois é beneficiada com uma doação de R$ 10.000 do instituto também. Uhum. Então a gente tem essas 2 modalidades, né, o Action para aquela pessoa que, né, pontualmente tem essa disponibilidade para participar, e o Vamos para aqueles grupos que conseguem, né, ter uma dedicação maior ao longo do ano. Sim. Ah, É legal. bem complementar, né? Isso, porque as pessoas estavam sentindo a falta, né, de De ter continuidade, né? esse Uhum. contato maior, esse vínculo maior com a organização. E ano a ano vocês sempre trocam as organizações ou vocês continuam, é comum vocês fazerem com as mesmas? Tem bastante troca, assim, porque para não privilegiar muitas vezes as mesmas As mesmas, né? organizações, Ter rotação, né? o que a gente tem feito, especialmente com o Vamos, é trabalhar muito em parceria com os grupos de inclusão e diversidade da Alcoa. Hum, Então, são 4 grupos, né? O grupo de mulheres, de pessoas com deficiência, o grupo étnico-racial, e o grupo das pessoas do público LGBTQIA+. Então, a gente tem feito essas parcerias, os grupos dos Vamos têm feito as atividades em parceria com os grupos de inclusão e diversidade. Então, por vezes, né, com os aliados e organizações que atendem esses que públicos. eles Eu trazem, né? imagino que Uhum. deva ser assim, ó, me corrija se eu estiver errada. Às vezes a localidade tem uma instituição que eles querem ajudar e eles devem passar por vocês para avaliar se pode ser essa instituição, ou às vezes se eles não têm ideia de qual instituição eles querem, os grupos indicam algumas instituições com quem eles estão acostumados a trabalhar, não é isso? Isso. Aí, de toda forma, a gente faz, né, toda a verificação documental das Em compliance e organizações, tal. o Uhum. Sim. compliance.
E aí, atendendo aos requisitos, os voluntários podem fazer essa atuação. A gente tem uma quantidade limitada de grupos de vamos por localidade, são 2 grupos, né, por Aham. localidade, mas os grupos também não têm tem um número mínimo de 5 voluntários, mas não tem número máximo, então pode ter grupos Uhum. com 10, 15 Que voluntários. depende da missão, né? Sim. Sim. Então, falando de número agora, no último relatório integrado, né, vocês registraram um aumento de 40% na participação dos voluntários, né? Então, foram 50 ações, 6.000 horas dedicadas e 1.500 participações, beneficiando 6.000 pessoas. A que você atribui esse aumento? Olha, um pouco da dinâmica de como as equipes locais foram movimentando essas atividades ao longo do ano. Nós tivemos também, ações novas que vieram da Alcoa Foundation, então o Uhum. instituto tem esse papel também aqui, né, de trazer as iniciativas da Alcoa Foundation e apoiar as localidades na execução dessas atividades. Mas o que eu percebo foi um pouco, especialmente em Juruti, a gente teve muito dessa dinâmica, assim, de cada área ficou responsável por um action e meio que criou uma competição saudável, Que assim, Isso é né, legal. de: bom, "Não, a gente isso vai é ter mais bom. voluntário, a gente vai ter É. mais participação, a nossa", Sempre né. funciona. Então, aumentou bastante, né, essa aderência das pessoas e o fato de uma pessoa ir chamando outra, né, assim, Uhum. vai convidando, a pessoa participa da primeira, depois ela quer É participar da contagiante, segunda. né? Isso é muito bom. A gente tem feito muita gincana, sabia? É. E funciona porque você tem uma competitividade natural no mundo corporativo que ela, no voluntariado, ela é muito saudável, né? Ela ajuda a multiplicar, é um fermento, né, que você É, coloca. Isso é muito bom. é muito bom. É uma competição muito muito saudável, assim, Uhum. muito muito boa, né. A gente não estabelece metas, né, de Uhum. participação, mas, eu acho que se se colocarmos, né, vamos alcançar tranquilamente, assim. Sem dúvida. Sim. Muito bom. E, Mônica, você falou que vocês olham para o voluntariado como uma ferramenta de transformação coletiva, né? Essa questão da coletividade apareceu bastante quando eu estava pesquisando vocês. E aí, é difícil medir transformação, né? Como é que vocês fazem para avaliar qual o legado o Instituto Alcoa está deixando na comunidade e também internamente? Porque internamente a gente sabe que voluntariado faz bem para fora e para dentro, né? Como você tem visto, assim, essa avaliação desse impacto, desse legado? Eu primeiro, pelo aumento da participação das pessoas, né, eu acho que já diz muito, Muito. assim, dessa apropriação que as pessoas têm do programa e do desejo de, né, de fazer as ações. Por isso que a gente trabalha com eu costumo dizer que a gente tem um cardápio de atividades, né, para atender essas diferentes expectativas das pessoas. Então acho que o aumento no número de participações já nos indica muito isso, né, que as pessoas, têm esse desejo de estar na comunidade, de estar ali nas atividades. Para além disso, as organizações, elas, todos os anos, assim, sempre nos perguntam, né, quando que vai abrir o edital de cada Juruti, Poços de Caldas trabalham com edital de actions, então já existe essa expectativa por parte das organizações, porque eles entendem que não é só a questão do recurso financeiro, mas é a mudança que é feita ali dentro da própria organização, né. E ouvindo relatos, por vezes, de funcionários, e todos os anos a gente realiza um evento anual de reconhecimento dos voluntários, né, em celebração ao Dia Internacional do Voluntariado em dezembro, e tem voluntário que faz questão de dizer que escolheu permanecer na empresa por ter um programa de voluntariado estruturado. Que legal. Então a gente percebe, assim, uma participação aqui em São Paulo muito grande, de estagiários e estagiárias, então pessoas que estão iniciando a carreira e que já começam com esse espírito de cidadania, né, Uhum. junto e certamente eles vão continuar, seguindo esse caminho, independente do trajeto profissional que cada um tenha. Então, nesses relatos, nessas participações, no relacionamento com as organizações, a gente percebe, sente isso, né. Então,
são relacionamentos muito duradouros que a gente tem, né? A unidade da Alcoa em Poços de Caldas no ano passado completou 60 anos. Nossa. São Luís, 45 anos. Juruti é a caçula, mas ainda, né, já tem mais de 15 anos de operação. Então, são relacionamentos muito longos que nós temos e a gente tem observado a evolução das organizações e muito, assim, seja participando dos projetos ou mesmo do voluntariado, a gente percebe e vê esse amadurecimento, né, da gestão, das organizações, da qualificação do Interessante. trabalho. E sabe uma coisa que agora você está falando, me caiu uma ficha assim, é uma opinião pessoal, mas você falou, me caiu uma ficha. A gente estava falando, né? Você tá lá há muito tempo, Tati também tá lá há muito tempo. Então, assim, eu acho que não ter uma rotatividade na equipe de responsabilidade social é interessante para manter uma integridade e uma evolução, um desenvolvimento na estratégia social. Porque a gente que está, né, no mercado há muito tempo, eu já cansei de ver, assim, e dá muita tristeza. Você vê, assim, às vezes muda a equipe, parece que perde o eixo, por Muitas mais que vezes. seja a mesma empresa, perde o eixo. Às vezes, dependendo de como for a disrupção, às vezes tudo que Tudo foi cai. alcançado ao longo de, sei lá, 13 anos vai pro lixo, lixo. É um negócio, assim, de tristeza. E às vezes a gente vê, né? Às vezes, quando você está atendendo um cliente muitos anos, às vezes quase que você que precisa ser o fio condutor daquilo, porque A as gente acaba pessoas não trazendo a lembram o história porque as pessoas não histórico. As lembram. pessoas não conhecem, né? E aí você não tem um histórico, às vezes, mesmo do programa, porque dependendo de como for, né, operacionalmente, as pessoas nem conseguem passar os históricos mesmo, né? Sim. Claro que isso não acontece em qualquer lugar, né? Depende da empresa, mas eu acho que, não sei, eu fico pensando que o Porque fato de vocês estarem lá há muito tempo deve contribuir muito para isso, sabe? Para Sim. essa integridade mesmo. Não, eu acho que você tem toda a razão, porque é um relacionamento com a comunidade. No final das contas, é isso. Sim. E no relacionamento você não troca, né? Tipo assim, as pessoas estão ali pelo que elas são, né? Não só pelo que Todo elas fazem, né? aprendizado, né? Então eu acho que boa parte do sucesso de vocês pode ser a longevidade da equipe, né? Não que assim, né? Uma boa empresa consegue levar os Verdade. aprendizados ao longo das equipes, Independente é óbvio, de quem né? esteja, né? Independente. Mas Inclusive, a gente vamos lá. até, lá na equipe de consultoria, outro dia até o Bruno falou um negócio engraçado, que ele falou assim, não, porque se eu morrer, vocês têm que ter isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, isso mesmo, né? O Bruno Barcelos, né? O Bruno Barcelos é o líder da consultoria, ele falou essa frase tipo ontem, e eu sempre falo também, aí a Fabi fala assim, não morre não, pelo amor de Deus. Mas é interessante, quando você fala, a empresa ela tem que ter essa capacidade de não depender das pessoas, isso é verdade, né? Sim. Porque são empresas, é um ente secundário, né? Agora, a área social é um pouco diferente, eu acho, né? Não é um processo puramente empresarial. Essa talvez seja o seu ponto, né? Essa diferença, né? Não é só um relacionamento empresarial. Não, é um eu acho que relacionamento com a comunidade. contribui, né? Sim, Assim, eu acho que sim. ajuda. Esse relacionamento é construído a cada dia, a cada semana, né? Tem que ser algo muito duradouro e verdadeiro, né? Então, acho que você permanecer, né? A equipe permanecer por muito tempo, vai criando essa confiança, esse vínculo, enfim. Então, ainda hoje, né? Mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade enorme, com milhares de organizações, por vezes a gente volta em uma organização que fez um trabalho, sei lá, 15 anos atrás, as pessoas ainda lembram, Que legal. fazem questão de mostrar ali a plaquinha com o logo do instituto, logo antigo ainda, que tinha a abelhinha, que nem existe mais. Gente, eu lembrei dessa abelhinha, meu Deus, eu lembrei da abelhinha. Que legal. E as pessoas lembram, e lembram com muito carinho, assim, e é o que eu sempre coloco, assim, eu só não falo assim, se eu morrer, eu falo não, se eu ganhar na loteria, se eu ganhar na Mega, melhor. Eu fico por um tempo, Você sabe que eu falei até isso. eu passar tudo que eu sei, mas, né, eu vou curtir minha... Eu falei isso hoje, a gente estava descendo lá da parte hotel, porque a gente mora em Brasília, né? A gente vem para gravar para São Paulo. Eu estava descendo assim, eu vi assim, 130 milhões a Mega Sena. Aí eu falei assim, Bruno, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou sumir. Aí eu falei, que fique claro, eu não vou sumir da família, eu vou sumir do trabalho. Aí eu falei, eu falo com vocês de vez em quando, assim, só.
Ele falou Muito que se bom. ligar, ele não some, não. Ele vai continuar trabalhando. O Bruno é Sério? desse. Menina, eu É. quero trabalhar até o último dia da minha vida. Eu amo o que eu faço. Não consigo não fazer isso. Eu vou abrir o meu abrigo para cães e gatos de novo. É? Ah, que legal. É um sonho, né? Eu acho que eu tenho uma pergunta dessa aqui, não. Dessa vez não vem, não. Que a gente tem uma pergunta que a gente faz às vezes, que é qual o sonho que não saiu do papel? Então o seu é um abrigo de cães e gatos. Que legal. Sim. Legal. Isso não é tão, como é que eu vou dizer, inalcançável, hein? Dá pra fazer. Hã? Como é que tá isso aí? Quando é que sai do papel? Ih, O negócio dia. é que é diretora de operações do Verdade, Instituto né? Como é que Alcoa. faz Ela isso, deve né? ter muita coisa É para difícil. Fazer as duas fazer. coisas, é verdade. É Ai, difícil. ai. Mas é uma paixão que tá É? guardada ainda, quem Legal, sabe? Quem legal. sabe um dia. Muito bom. A gente tem uma amiga nossa que era até diretora de marketing do V2V É e que ela verdade. tem uma ONG que chama Amigo Não Se Compra. Hum. Você Que já ela viu na fez internet? Não. É bem legal. É um É. site, é tipo um marketplace de cães e gatos. E o mote é amigo não se compra, então tem que ser só doação. Uhum. E é muito legal. Ai, que legal. E a Muitos anos Fabi, já. que é a nossa coordenadora de atendimento, trabalha de voluntária lá no Amigo Não E Se tem muito Compra, né? voluntário lá, muito bacana. Que É legal. tipo um abrigo virtual, né? Eu fui voluntária por alguns anos no Centro de Zoonoses de São Paulo. É mesmo. Poxa. Porque aos domingos tem a caminhada. Eu Aham. nem sei se ainda existe, porque teve um período que ficou parado, fechado, e aí eu acabei não voltando. E era isso, os voluntários vão lá no domingo para caminhar com os cães que ficam ali presos semana Bacana. inteira, o tempo todo no canil, né? E ali eu falei, não, um dia, quem sabe, eu tenha o meu espaço para poder ter, né, cuidar dos animais, enfim. Eu já resgatei vários cachorros da rua, adotei cachorros da rua, ou encontrei pessoas que quisessem ficar com eles, então é um sonho, quem sabe. A causa animal é uma causa que faz muito sucesso nas Muito, empresas, né? E engraçado que algumas pessoas têm isso muito forte, né? Tipo, não de direcionar muito amor e muita energia por isso. Eu acho muito bonito, muito legal. O São Francisco fazia isso, né? Muito bacana, grande inspiração. Vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos. Vamos. Como é que vocês pretendem evoluir as atividades de vocês para os próximos anos? O que tem aí na pauta para vocês? Ano passado a gente começou uma revisão da estratégia do Instituto como um todo, né, olhando também para a estratégia de investimento social da Alcoa no Brasil e também para o investimento da Alcoa Foundation, né? A Alcoa passou por alguns movimentos nesses últimos anos, muitas mudanças, reestruturações, mas hoje a gente tem 3 fontes, né, de financiamento de investimento social no Brasil: a própria Alcoa, a empresa, o Instituto e a Foundation. E aí, desde o ano passado, a gente começou esse trabalho para olhar para essa estratégia e ver como é que ela conversa, né? O Instituto já tinha a sua estratégia definida, a Foundation tem os seus pilares, a sua estratégia, e a Alcoa, né, também fazendo investimento social. Então, como é que você conecta isso tudo para atender às demandas dos territórios de forma ali alinhada, olhando para resultados, para indicadores? Então, a gente começou esse trabalho no ano passado. Esse ano a gente continua olhando, né, para como é que vai ser esse formato de atuação, quais são os indicadores de fato que a gente vai acompanhar, se teremos as metas. E aí a gente está olhando para todas as iniciativas, inclusive para o programa de voluntariado. Então a Sim. gente tem conversado com diferentes organizações, fundações, institutos, enfim, para entender como é que o mercado também está atuando, né? Uhum. E a gente olhar, fazer essa revisão do que a gente tem hoje, né? E como é que a gente pode melhorar, porque é isso, a intenção é sempre melhorar, e sempre tem espaço para melhoria, né? Sim, sempre. Então a gente está justamente nesse momento de construção, né, do que vai ser aí para os próximos, o que será, né, para 5, 10 anos, enfim. Mas, claro, fazendo isso sem mudar nada bruscamente, né? Porque você não pode perder toda essa construção Tem que foi feita sempre nos continuidade, últimos anos. né? Então, fazer isso de uma forma respeitosa com o Instituto, com as comunidades, com a própria Alcoa, enfim, de uma forma coletiva. Então, esse ano para a gente está sendo isso, assim, um ano de muita construção, muito aprendizado, para a gente poder potencializar cada vez mais, né, esse investimento e poder observar as reais transformações nos territórios, né? Sim. Agora, né, chegou, eu tô com esse sentimento, assim, de que tá todo mundo meio que cabreiro agora com tanta mudança que tá começando a acontecer,
né, em termos de tecnologia, etc e tal, né? Tudo parece que a gente não vai fazer nada do mesmo jeito daqui, sei lá, 3 anos, 5 anos, né? Ou menos até, né? Ou menos até, né? Tá mudando muito o processo de trabalho, a inteligência se deslocando para fora da gente, né? É muito interessante, eu tô vendo... Não, ontem a gente tava numa reunião, nem comentei com a Mari isso, os meninos trouxeram uma solução nova de gamificação das ações, que é até muito interessante. E aí, fui até arrepiado contando isso, porque os meninos da TI, assim, tem lá o Diego, o Charles, Yuri e tal, e eles são técnicos disso aqui, conhecem programação como ninguém, né? E eles trouxeram uma visão de negócio que eu nunca vi deles. Com todas as etapas da gamificação desenhada e já prototipada, tudo. Uma semana que eu fiz o desafio para eles semana passada. Em uma semana. Então é como se eles tivessem tido durante essa semana um consultor super especialista no tema gamificação do lado deles trabalhando. Porque o que eles apresentaram foi um troço muito maduro em termos de processo. Eu falei assim, cara, a inteligência foi, assim, ela tá vindo de maneira muito rápida, né, em tudo enfim, isso vai mudar fundamentalmente tudo que a gente faz, né? E aí a minha pergunta muitas vezes é como é que isso muda o nosso setor, né? Porque nós estamos falando de voluntariado. Né? Voluntariado ele lida com o tempo das pessoas, a maneira como você escolhe empregar o seu tempo. Eu acho que vai chegar a hora da escolha, porque o fazer não vai ser um problema mais não. Eu acho que o fazer vai ser bem rápido e bem resolvido. O ser a questão vai ser o ser, né? E eu acho que talvez seja uma hora de florescimento para nós, né? Como tema, né? Para o voluntariado como tema. Talvez ele passe a ser mais central na vida. O servir possa ser mais central na vida das pessoas. Exatamente. Não é só servir, né? Assim, eu acho que é a questão do sentido que a gente estava falando também. Total. Porque se você, por exemplo, uma pessoa ela fica com mais tempo livre. Se ela usa esse tempo livre para coisas vazias, rede social, dopamina fácil, essas coisas, ela fatalmente vai ser infeliz. Fatalmente. Claro, você tem 1 milhão de outras atividades que você pode preencher sua vida, né? Mas o voluntariado, a parte social, ela traz propósito para a vida das pessoas, né? E esse propósito vai valer ouro daqui a pouco, né? Sabe que cada vez mais. Durante a pandemia, a gente percebeu muito isso, muito. né? Porque as pessoas precisaram se afastar, não tinha como, mas ainda tinha aquele desejo de estar próximo das pessoas de alguma forma. Isso. E aí o programa todo acabou sendo feito de forma virtual, né? A gente teve que mudar tudo e funcionou. E as pessoas continuaram participando, se engajando e na expectativa de poderem voltar logo para as ações presenciais. Então, eu acho que é um sentimento tão genuíno, né? Que as pessoas vão continuar com esse desejo de estar ali presentes, de fazer uma interagir, ação, de né? interagir. Mas, certamente, a inteligência artificial vai, ao mesmo tempo que ela assusta, né? Porque ela vai tirar, né, a função de muitas pessoas, mas vai deixar as pessoas também mais distantes, né? E o voluntariado, acho que ele tem esse papel Eu acho, de manter essa essência da proximidade, das relações, das pessoas estarem ali próximas, né? Acompanhando, desenvolvendo, enfim. Eu acho que isso é insubstituível. Eu tenho visto muito, eu tenho acompanhado muito, que tem me interessado muito, pesquisadores, neurocientistas que falam de felicidade. E aí, felicidade tanto no ambiente de trabalho quanto felicidade pessoal. E, na verdade, para mim é tudo junto, né? E aí, todas as pesquisas mostram a importância do relacionamento, né? O relacionamento é o que faz o ser humano. Você pode ter sucesso, prestígio, um monte de coisa. Até um casamento, às vezes, que se for um casamento que não é uma união verdadeira, ela também não vale muita coisa. Mas as uniões verdadeiras, assim, pessoas com quem você pode confiar, isso é o que traz sentido para a vida, né? E o voluntariado é uma forma de colocar as pessoas em relacionamento, né? Exato. Eu acho que os projetos de voluntariado e assemelhados dentro das organizações, eles vão ganhar muito espaço. Estava até contando para a Mari um dia desse. Um amigo e sócio nosso, ele é da área de RH. Eu tenho empresa de RH. Aí ele me ligou um dia desse e falou assim: Bruno, é que a gente sempre fala sobre essa coisa de futuro e tal, negócios. E falou assim: cara, RH vai pro saco. Assim, desse jeito, né? Claro, ele tá exagerando, né? Falando assim, ele falando do próprio trabalho, né?
Por exemplo, o hunting, que é uma coisa que a minha empresa faz. A OpenAI está abrindo uma ferramenta de hunting. Então, quando eles fizerem isso, que vai sobrar, né? A gente começou a falar sobre isso e falou assim, então, quando a gente começou a falar de V2V, o V2V era mais lateral, voluntariado mais lateral do que o RH nas organizações. Eu acho que vai mudar isso. Ele falou para mim, eu acho que vocês vão ficar mais relevantes que o RH. Eu falei, a gente riu juntos, mas enfim, parece piada, né, hoje, mas eu acho que de alguma tem uma verdade aí. As organizações vão olhar mais para esses aspectos com o avançar do fazer estar resolvido, né, e das pessoas terem muito tempo na mão, etc. Eu acho que isso aí vai acabar sendo natural. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu tenho 3 perguntinhas para você em um bloco que a gente tem chamado 3 perguntas em 3 minutos. E aí, respostas rápidas, assim, não precisa desenvolver muito, mas a primeira delas. Uma pessoa ou um livro que te inspirou? Difícil, né? E aí, a gente vai pegando um pouquinho de cada um, assim, mas eu tive um líder na Alcoa anos atrás, ele foi presidente da Alcoa aqui no Brasil, e uma pessoa, assim, um ser humano incrível. Ele... O que te marcou nele? É justamente a humanidade e a humildade dele. Mesmo depois dele ter saído da Alcoa, a gente acabava tendo um relacionamento muito próximo, porque ele foi presidente do conselho do instituto, enfim, então tínhamos, né, uma proximidade. Mas, para além disso, depois que ele saiu e meu pai faleceu, ele me mandou uma mensagem, né, ele queria saber como é que eu estava, ele estava distante, me mandou uma mensagem de conforto, de carinho. E aí eu falei, olha, a gente já não tem mais essa relação profissional, né, mas ainda assim ele, né, se preocupou comigo, enfim, e eu percebia isso na gestão dele, né, a forma humanizada dele. Então, ele dizia, né, que enquanto ele esteve na Alcoa, né, que qualquer decisão que ele tomava, ele não afetava um funcionário, uma pessoa, ele afetava a família. Então, ele sempre teve esse olhar humanizado, né, e de estar sempre muito, muito próximo das pessoas. E eu me lembro que num dos movimentos que a gente fez no Instituto, de olhar para justamente a revisão da estratégia, porque queríamos levar mais, né, alcançar, ter um impacto maior, enfim, e o investimento era muito pulverizado. E aí, quando a gente foi apresentar a primeira proposta da revisão, né, que concentraríamos em menos áreas, né, de investimento e tudo, ele me chama, Dona Mônica, eu não vou falar não para aquela senhorinha presidente do asilo. Legal. Então, a questão dele era justamente essa, assim, como é que ele ia falar não para as pessoas, né, para a comunidade que o acolhia tão bem. Sim. E eu carrego isso até hoje, assim, né, quando eu olho para as iniciativas, para os programas, a gente não pode perder esse olhar humanizado, né, para a equipe, enfim, para o todo ali que a gente trabalha. São as Qual o pequenas nome dele? coisas. Franklin Feder. Franklin Feder. Ele tá E onde? eu acho isso... Eu acho que ele tá morando nos Estados Unidos agora. Ele é americano, ele ficou aqui no Brasil muitos, muitos anos. Faz algum tempo que eu não tenho contato com ele, mas eu acho que ele tá morando de volta lá nos Estados Unidos. Eu gosto de ver isso particularmente em pessoas que alcançaram poder, né? A pessoa ser que é fácil a presidente, pessoa porque é esquecer, fácil a pessoa se levar a sério demais, né? E ficar ali viajando no próprio prestígio e dane-se o resto, né? É verdade. comum isso, assim. Bem comum. Então, Impressionante. Tá bom. E um grande líder tem que ser desse jeito, Tem, né? Esses que fazem realmente diferença e impacto, né? E me conta um insight recente que você teve. Uma luz que acendeu assim. Tum. Uma luz que acendeu? Eu acho que, assim, a gente tem consciência disso, tem e não tem, né? Que somos... a vida muda de uma hora para outra. Né? Sim. E o importante é a gente pensar como que queremos que as pessoas, né, pensem da gente, se lembrem de nós, né? Então, assim, para isso eu tenho que construir hoje. Boa. Eu não posso deixar para amanhã.
né? Então, o que eu puder fazer hoje para fazer o bem para uma pessoa, para fazer um bem para mim, eu vou fazer hoje, sem expectativa de que eu vou poder fazer daqui meses ou anos, né? Então, tem que ser agora. Eu li isso num livro, um livro que eu li recentemente, tô lendo inclusive, que ele fala, eu achei bem interessante, assim, é uma analogia assim, comum, né? Mas assim, a nossa vida ela é um livro e a gente está escrevendo esse livro. E pode ser que essa página que a gente está escrevendo hoje, ela acabe agora, né? E a gente não sabe como, assim, E como que vai... acaba essa história, né? né? Como que essa sentido que ela história tem? vai acabar? Qual o sentido que ela tem, né? Então, assim, e se a sua página acabasse agora? Como que É um seria o bom livro livro? da sua vida? É um bom livro, né? É. E eu achei isso interessante. É, isso aí. Eu acho que é isso, assim, sermos úteis, né, para as Isso. pessoas, para nós mesmos e o que queremos construir para que a gente, é isso, se fechar hoje o livro, como é que vai fechar, É. né? Boa. E, por último, existe uma frase, citação ou ideia que você gosta de frisar com o seu time? Um conceito, alguma coisa? Eu acho que elas estão até cansadas de ouvir O isso. que é? Me conta. Mas, gente, não tem um ano igual ao outro. Aham, Por mais que a gente estabeleça, né, assim, a gente tem uma estratégia, tem um modelo que a gente quer seguir, a gente tem ideia, né? Não vai mudar tudo, claro, sempre o tempo todo. Mas a cada ano acontece uma coisa diferente que você tem que mudar a rota e, enfim, e se adaptar e ver o que tirar de melhor daquilo, né? E esses últimos anos comprovaram muito isso. Todo ano tem uma mudança que te Verdade. faz olhar e falar, e agora? Né? O que eu Cada vou fazer? vez Como que mais, eu vou né? fazer? Uhum. E eu acho que isso é uma constante, assim. A mudança vai ser sempre uma constante nas nossas vidas. É isso aí. E eu falo isso, acho que elas já estão cansadas. Já internalizaram. Não é nada, como é que é? Não é nada mais constante do que a mudança, né? Exato. É o tempo todo. Mônica, que agradável. Obrigado pelo papo. Foi muito bom. Muito bom Eu mesmo. que agradeço, adorei. Muito obrigada Maravilhoso. pelo Maravilhoso. convite. Obrigada, Foi muito bom Mônica. revê-los depois de tanto tempo. Pois é. Fiquei muito feliz. Uma alegria mesmo. Muito bom. Manda um beijo pra Tati. Isso. Eu mando. E nada, eu assim, não acredito em coincidências, né? Aham. Nada acontece por acaso, então estamos nesse processo de revisão e tudo mais. Então, reencontrar vocês, né? Que Com legal. certeza vai Sim. ajudar para a gente Sim. ampliar os horizontes. E Eu Conta- tenho o maior conta com a carinho gente. pela Alcova. Eu Muito, pensei em nossa. você vê. Tanto tempo depois, eu pensei, né? Eu escrevi pra Tati e falei assim, e aí, como é que querida, vocês estão? Então, não sei o quê. Porque eu tenho uma memória, assim, né? De carinho Afetiva real, mesmo, assim. E eu lembro que, bem no início, igual a gente estava falando, né? A gente tinha que apresentar alguma coisa para a Alcova Foundation e eu nem lembro como é que estava meu inglês na época. Eu lembro, assim, ai meu Deus do céu, vou ter que falar inglês para assim, tipo, depois a gente acabou morando nos Estados Unidos depois, né? Mas na época, então assim, é muito carinho, assim, né, que eu tenho por todos vocês e pelo Instituto e o voluntariado que já está lá há tanto tempo, né? Então foi muito bom te rever. muito bom mesmo. Eu Excelente. também adorei revê-los e saiba que a recíproca é verdadeira. Temos muito carinho. E conta com a gente sempre. Obrigada. Pessoal, terminamos aqui mais um episódio. Eu tenho para vocês aqui embaixo, no link da descrição, um e-book para vocês, que é o 10 lições que todo gestor de voluntariado empresarial precisa saber. O que nós aprendemos em 25 anos de V2V, tá bom? Muito obrigado por tudo. Beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.